Graus. E agora vamos falar aqui de um assunto extremamente importante, né? Nós falamos muito do Rio Grande do Sul, das doações, enfim, né? Tudo aquilo que a gente sabe que abrange esse momento difícil lá no Rio Grande do Sul. E agora eu tenho o imenso prazer de conversar com a Caroline Daich, ela que é médica com residência em medicina legal e perícia médica pela Universidade de São Paulo, a USP, para a gente falar um pouco dessa situação. Primeiramente, Caroline, acertei a pronúncia do sobrenome. Boa tarde, seja bem-vinda aqui à CBN. Essa é a primeira pergunta sempre que alguém fala comigo. É Daites, o nome da pronúncia mesmo. Ah, legal. Caroline, a gente fala agora a respeito de identificação, né? O Rio Grande do Sul passa por um momento muito difícil, a gente sabe que a reconstrução, ela depende de uma série de coisas, mas tem pessoas que têm uma dor ainda maior porque perderam entes queridos aí nessa tragédia, né, dessas tempestades que infelizmente deixaram muitas vítimas, e ainda as pessoas que sequer encontraram, né, os seus entes. De repente também tem aquela questão, encontram-se ali os cadáveres, mas é necessário a identificação dos corpos, e a perícia, ela é fundamental nesse momento, né? Agora, com o passar dos dias, a coisa vai ficando um pouco mais difícil, não é isso, Caroline? Sim, o fenômeno morte, por si só, ele já é uma alteração que gradativamente vai causando alterações microscópicas e que depois elas vão se externalizando. Então, as características físicas das pessoas se perdem. Então, uma identificação, né, de apenas olhar a face daquela pessoa e reconhecer vai se tornando cada vez mais difícil com o passar do tempo, sim. E aí também tem a questão ali dos equipamentos. O Rio Grande do Sul, a gente sabe, né, que com essas tempestades, muitos equipamentos, a questão da identificação que é necessária com esse passar dos dias que vai ficando mais difícil, a gente sabe que se perdeu muita coisa lá. Já se tem um panorama disso também, de como pode ser realizada essa identificação? De repente também a água, ela causa alterações também ali, porque provavelmente, né, nós temos cadáveres submersos, também causa alterações para essa identificação? Uma identificação, ela é um procedimento que primeiro vai envolver várias pessoas, né? Então, vários tipos de profissionais. E com o passar do tempo ela se torna mais difícil. O ambiente de água, ele torna essa marcha da putrefação, né, um pouco diferente. Então, dependendo, se for um ambiente de água que tem uma temperatura um pouco mais fria, ele pode ajudar a desacelerar um pouco esse fenômeno da putrefação. Mas a contaminação da água, né, já pode não contribuir muito para que isso aconteça. Então, no início, a identificação, ela pode ser feita até visual, as vestes da pessoa podem ajudar, mas em condições normais, ali após 24 horas, a putrefação ela começa a se instalar de uma forma mais evidente até externamente, e com o passar dos dias, né, até por isso que os corpos acabam boiando, né, e aí eles já vão adquirindo outras características totalmente diferentes de como a gente está acostumado, né, a ver, às vezes, um familiar, alguma pessoa nossa querida, né? Então, a identificação através das digitais ainda pode ser possível, né? E aí é claro que, além disso, pode-se ter que utilizar em algum outro recurso, como o DNA, né? E aí os laboratórios, né, tem essa estrutura para fazer esse DNA. Claro que uma quantidade de pessoas muito maior sempre vai causar um aumento total da demanda, né, um pouco mais de caos nos serviços, mas a identificação ela não deve ser um processo que tem que ser feito com tanta rapidez, né? Não, a gente fica realmente com vontade de identificar o quanto antes, entregar para a família, né, aquela resposta, porque faz parte do luto, né, das pessoas, do respeito que nós profissionais temos que ter de dar uma resposta realmente, né, do que aconteceu com aquela pessoa. Mas por ser um procedimento complexo, envolve vários profissionais e a gente não pode encontrar aqui erros, né?
Então, é um fenômeno além de biológico, jurídico, né? Então, a morte, ela tem aí vários desdobramentos, então ela tem que ser feita seguindo os passos, sim. E realmente as características faciais da pessoa, como a gente está acostumado a ver um familiar, né, e tudo mais, elas se perdem bastante nesses casos. Caroline, também a gente fala, né, da água no Rio Grande do Sul, mas também tem a questão do barro, né, que a gente sabe que ficou lá por muitas vias que estão agora, os rios estão baixando, temos o barro. Nós tivemos outras tragédias também do Brasil, caso de Brumadinho, por exemplo, né, em que o barro acabou tomando conta, pessoas desapareceram também, depois para realizar a identificação. A água, você já nos colocou aqui do panorama, né, que pode sim ajudar, mas de certa forma com a contaminação pode atrapalhar a identificação. E essa questão do barro, o barro também tem interferência nisso? O barro, em primeiro lugar, quando se recebe o corpo, né, precisa fazer a lavagem, né, retirar tudo que tiver ali que impeça a gente avaliar as características daquela pessoa mesmo. Então, realmente tem que limpar o corpo para ver o que a gente consegue ver. Às vezes, uma tatuagem que esteja visível também ajuda na identificação. Alguma prótese dentária, odontologia médico-legal também é muito importante, né? Tem uma característica que é interessante nos corpos que fiquem submersos, né, em solo assim arenoso, que pode ser um fenômeno que, ao contrário, ele conserva o corpo ao invés de degradar, né? Só que isso também é com o tempo que a gente observa essa conservação, então, que a gente chama de saponificação. Mas mesmo assim não é uma conservação, quando a gente fala que as pessoas já imaginam, né, que a pessoa vai estar realmente com todas as características preservadas. Também não é isso. Tem uma modificação bastante grande visualmente, mas que para nós, né, acaba preservando algumas características ainda. Em casos normais, né, situações em que o corpo fica em determinada área e fica lá por algum tempo, ninguém encontra, em quantos dias vai se perdendo as características, né, da pessoa para que se realize a identificação visual, por exemplo, que um parente possa visualmente identificá-lo? Quantos dias isso demora para acontecer? Em cerca de 2 a 3 dias, quando se inicia a fase gasosa da putrefação, é quando começam a maior parte das características normais a serem modificadas, né? Então, os gases, eles começam a ser expelidos, então o corpo ele vai ter um formato diferente, né? Então, principalmente no abdômen, tem uma mudança de coloração também, né? E a região da face, a língua pode ficar protrusa, né, para fora, a parte dos olhos também fica, então, um pouco projetada, e aí isso, né, já vai tirando aquelas características a ponto de realmente, às vezes, uma pessoa ficar muito diferente do que ela é na realidade, dificultar essa identificação. Mas, se ela tem uma tatuagem, algo desse tipo, pode contribuir para que seja facilitada, que um desses elementos, né, um familiar mostrar uma fotografia de uma tatuagem, ou mesmo conseguir reconhecer, né, que ainda no início pode ser visível ainda na pele, então é um indício forte, né, de que realmente é aquela pessoa ali. Claro que vai ter que ser complementado com digitais, né, ou com algum outro método, dependendo do caso. Caroline, agora falando da Caroline, médica, por que, né, a Caroline escolheu essa área? Uma área realmente que é muito difícil para a maioria das pessoas, né? Porque se trata aí de realmente a questão do luto, das famílias, de observar ali tudo isso, de acompanhar muitas vezes a família que está ali no desespero, tentando, né, ver se é realmente de fato seu ente querido, se não é. Por que a Caroline escolheu essa área, né? Eu sou gaúcha, né? Então fiz minha formação em Santa Catarina e depois de um tempo de formada eu fiquei trabalhando em emergências, então trabalhei no SAMU durante muito tempo e comecei a me interessar pela parte forense, realmente. Fiz concurso público, então trabalhei na Polícia Científica do Estado do Paraná, aí na unidade de Foz do Iguaçu durante um tempo. E depois eu segui a carreira de perita particular, que é hoje a minha principal atuação.
E a perícia médica, ela é um universo muito incrível, realmente. Então, além dessa parte criminal que a gente está conversando aqui, ela tem outras questões muito importantes que auxiliam a sociedade, auxiliam os juízes a dar melhores sentenças. Então, desde perícias do INSS, perícias que envolvem assistência à saúde, o chamado erro médico, né? Então, a parte criminal é a ponta, né, do iceberg, que é o que muitas vezes faz a gente se interessar, né? Então, eu me interessava por todo aquele mistério, né, de identificações, dos seriados que colaboram muito com isso, e acabei conhecendo cada vez mais a especialidade e vim para São Paulo fazer realmente essa especialidade aqui na USP, que assim como cardiologia, pediatria, é uma especialidade médica, a medicina legal e perícia médica. Maravilha, e a gente observa aqui o porquê da pergunta, né? Porque normalmente a pessoa, vou fazer medicina, vou ser pediatra, né? Vou ser ali cirurgião plástico, vou tratar, tem diversas áreas, mas a gente vê pouco se falar, né, da perícia, é uma área fundamental da medicina, né, Caroline? Exatamente, e até mesmo nesse desastre aí, além da perícia criminal, né, de a identificação forense ser muito importante, eu faço até um alerta aqui, porque tem muitas pessoas que perderam tudo, perderam documentos médicos e que provavelmente estavam até esperando a liberação de benefícios do INSS, né, outros benefícios sociais que estão relacionados à sua condição de saúde, e que vão precisar passar por perícia médica depois, e elas sem documentos vão ter uma dificuldade enorme para conseguir ter esses direitos concedidos. Então, a perícia médica, até médicos treinados em perícia, são fundamentais para auxiliar essas pessoas a pegar a segunda via de documentos que realmente sejam importantes, ou fazer realmente um trabalho de examinar, né, e auxiliar a qual o melhor benefício para aquele momento. Então, eu estou me preparando até para que nos próximos dias ou semanas, né, possa ir até lá e encontrar alguma liderança que me ajude a estruturar isso, porque eu sei que nos abrigos tem muitas pessoas idosas, doentes, pessoas que ficaram doentes agora, né, em decorrência da enchente, que vão precisar dessa ajuda. Maravilha. Caroline, algo mais que você gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN? Eu fico à disposição de todos vocês que tenham dúvidas, né? Então, que quiserem saber mais, estou à disposição. Tenho as redes sociais, Madrinha Legal, o nome da minha rede social, Instagram. Então, quem quiser chegar lá, tiver alguma dúvida, se tiver alguém em uma situação dessas que eu citei aqui, né, de documentação e tudo mais, eu posso tentar ajudar de forma voluntária mesmo a essas pessoas a melhorar um pouco mais, né, da situação, porque a gente falou aqui dos mortos, mas a gente sabe que os vivos que perderam tudo, né, e às vezes até pessoas da família estão realmente numa condição muito, muito ruim, muito preocupante, e vão exigir de todos os olhares, não só agora, né, porque nós já estamos vendo a falta de voluntários lá, então nas próximas semanas ainda ou meses essas pessoas vão precisar muito da nossa ajuda. Sem dúvida. Muito obrigado, Caroline, por essa conversa aqui na CBN. Sem dúvida, é fundamental, né, para essa reestruturação e a gente se colocando também, né? Acho que todos nós se doando um pouquinho para o povo gaúcho que realmente precisa da nossa ajuda nesse momento. Obrigado, Caroline, e parabéns aí pelo trabalho e pela atuação. Obrigada, eu que agradeço. Boa programação. Eu conversei aqui com a Caroline Dait, médica com residência em medicina legal e perícia médica pela Universidade de São Paulo. Agora 14 horas e 54 minutos, vamos trazer